Olá pessoal, aqui é o professor André Tessaro. A gente vai falar um pouquinho sobre o plano financeiro, então a planilha para desenvolver aí o plano financeiro na empresa de vocês. Então a gente vai falar de maneira bem rápida e prática sobre o preenchimento da planilha. Então aqui a gente tem duas versões, uma versão para a empresa que vai elaborar um produto e uma versão para a empresa de aplicativo, que já é um ramo bem específico, então a gente adaptou, eu e a professora Ronise adaptamos uma versão exclusiva para aplicativo. Então vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada. Primeira aba que a gente vai trabalhar é investimento, então aqui nessa aba investimento a gente vai inserir informações relacionadas a despesas pré-operacionais, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, todos os investimentos necessários para dar início às atividades da empresa. Então vou imputar as informações aqui nessa parte e a planilha já vai fazer o cálculo do investimento total. E ela considera também, como uma margem de segurança, um mês de custo fixo. Então aqui ela considera, junto com o investimento inicial em relação a máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, também um mês de capital de giro para a empresa conseguir cobrir o seu custo fixo nesse primeiro mês aí, que, claro, dificilmente vai ter receita. Então, a partir do segundo mês começa a ter receita e a empresa começa a se pagar. Então, aqui na segunda aba, a gente trabalha com depreciação, manutenção e seguros, mas essa aba vocês não precisam preencher nada. Ela já calcula tudo sozinha baseada no valor de investimento. Terceira aba seria custos fixos. Então aqui o custo fixo ele é dividido em três partes. Primeira, mão de obra fixa. Então, quais são os funcionários que eu terei na minha empresa? No caso do exemplo aqui, eu coloquei só um estagiário, mas poderia colocar aqui um programador, técnico em informática, enfim, os profissionais necessários para que eu possa desenvolver a minha atividade. E ele já calcula, eu vou imputar aqui a informação de quantas, a quantidade, né, da determinada função e o salário mensal. Ele já calcula sozinho o valor anual, inclusive ele considera aqui os encargos trabalhistas e sociais. Segunda parte dessa aba, Prolabore. Prolabore é o salário dos sócios. Então aqui no exemplo a gente tem o João da Silva e a Maria da Silva que vão trabalhar na empresa. Então só recebe Prolabore quem trabalha na empresa, quem é sócio e trabalha na empresa. Então no caso aqui tem o João e a Maria, cada um vai receber um Prolabore de R$ 1.200. Então só coloca a informação aqui e a planilha já vai calcular sozinha o valor total anual com Prolabore. E a terceira parte são as despesas e custos fixos mensais. Então, depreciação, manutenção e seguros, ela já traz a informação lá da outra aba, né, de depreciação, manutenção e seguro. E aí, daqui para baixo, eu consigo inserir informações. Aí vai depender de cada empresa. Então, dependendo da necessidade de cada empresa, vocês vão... Eu coloquei aqui só como exemplo essas informações, mas cada empresa vai ser uma situação específica. Por exemplo, aluguel. De repente, vou trabalhar o primeiro ano numa pré-incubadora, então não vai ter necessidade de aluguel. Ou vou fazer um home office, trabalhar em casa mesmo. Então, talvez esse item aqui já seja um item que não vai aparecer no de vocês. Mas aqui é um exemplo só para vocês terem uma ideia de como preencher. E aí aqui embaixo ele mostra um quadro resumo, então da mão de obra, prolabore e despesas e custos fixos. Ele já calcula o valor mensal, anual e aqui nós temos o custo fixo geral da empresa. Então, nesse caso aqui, o custo fixo geral dessa empresa no ano é de R$ 84.683,80. Aqui na quarta aba da planilha, a gente tem os custos variáveis. Aqui, pessoal, fiquem tranquilos que ele calcula tudo sozinho. Baseado em quê? Baseado na receita da empresa. Então, a gente desenvolveu essa aba aqui do zero, eu e a professora Ronise, e nós pensamos em estabelecer aqui custos variáveis baseados em quê? Para eu conseguir vender um aplicativo, eu preciso ter uma pessoa que vá lá fazer uma assistência, que vá fazer uma demonstração do aplicativo. Então isso gera custo para a empresa. Então nós consideramos aí custos variáveis de venda, no caso de instalação, algo nesse sentido, e custos variáveis de expansão.
para que a gente consiga expandir a marca, o aplicativo e tornar mais conhecido e assim conseguir obter mais receita. Só que essa aba aqui ele calcula tudo sozinho, baseado na receita, que é a próxima aba que nós vamos falar. Então aqui ele já traz o custo variável total anual dessa empresa, desse exemplo. Então aqui a nossa quinta aba é receita. Então a receita, a gente vai trabalhar com os tipos de monetização. Nesse exemplo aqui eu coloquei propaganda e mensalidade. Então no caso aqui fiz uma estimativa, claro, não tem como ser realista, é só uma estimativa. Estimei aqui 200 empresas como clientes, né, pagando mensalidade mensal, e segundo mês 225 e aumentando assim por diante, considerando, claro, que a gente vai ter uma expansão aí no uso do aplicativo. E propaganda também, colocando propaganda no aplicativo e obtendo uma receita. Então aqui, claro, são números hipotéticos, só para desenvolvimento do exemplo, cada caso vai ser específico, baseado, claro, na complexidade do aplicativo, na funcionalidade, né? Então, de repente tem aplicativo aqui que dá para cobrar uma mensalidade de 30, 40 reais, mas de repente tem aplicativo que não dá para cobrar mais de 10 reais, então vai variar muito isso. Então aqui essa aba são as receitas. Aqui na sexta aba a gente tem a demonstração dos resultados, então aqui essa aba ela demonstra para nós, baseado em todas as informações que nós já colocamos, se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Então aqui no caso desse exemplo está dando um lucro de R$ 5.600 e 8,79 centavos no ano. E aí ele mostra aqui alguns índices financeiros, né? Primeiro é a margem de lucratividade, então isso quer dizer o quê? Que de toda a receita que eu tive durante um ano, 5,52% se reflete em lucro líquido, né? Aqui o segundo é o retorno sobre o investimento. Então eu investi R$ 24.000. No primeiro ano eu obtive 5.608,79 de lucro líquido. Isso quer dizer que eu tive 23,31% de retorno sobre o que eu investi. Então eu investi 24, tive um lucro líquido de 5.600 no primeiro ano, tive um 23,31% de retorno. E o terceiro índice é o prazo de retorno sobre investimento, que ele trabalha com quanto tempo eu vou demorar para obter retorno sobre o que eu investi. Então, baseado no lucro líquido que eu vou ter anual e o valor que eu investi, quanto tempo demora. Esse resultado aqui é em anos, tá bom, pessoal? Então, isso quer dizer o quê? 4,29 anos. Esse 29 aqui não é 4 anos e 29 meses, é 29 décimos de um ano. Então, no caso aqui, a gente sabe que metade de um ano são 6 meses. Então, só calcular aí 0,29 vezes 12 que já vai dar o índice para vocês em meses também, tá bom? E aqui a nossa última aba trata do fluxo de caixa. Então, ela faz uma projeção de fluxo de caixa baseado nas informações que nós colocamos para os próximos 5 anos. Então, ele considera aqui todas as receitas, custos fixos, variáveis, e os saldos anuais. Então ele mostra aqui um acumulado. Isso quer dizer o quê? Que nesse exemplo hipotético, nos 5 primeiros anos a gente vai ter um saldo acumulado aí de lucro de R$ 31.159,94. Então aqui ele calcula tudo sozinho, tá bom? A única coisa que vocês poderiam alterar aqui é pagamento de empréstimo, se considerar que o valor de investimento aqui, esses R$ 24.000, tenham sido feito um empréstimo e a empresa tenha que pagar esse empréstimo. Então eu posso, se for uma situação dessa, eu posso considerar aqui um valor de pagamento anual de empréstimo relacionado ao investimento inicial. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, ajudado um pouco aí vocês a desenvolver a planilha. E agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre a planilha de elaboração de produto. A gente vai falar sobre as diferenças, tá bom?